falando sobre pessoas que você, ao passar por ela, tem que se benzer toda vez. Tem gente que você, ao passar por ela, você tem que se benzer de imediato, porque tem gente. Essa palestra é falando sobre gente ruim, gente adulto, falando sobre gente adulto. Tem gente que estraga o seu dia. Só de você ver aquela pessoa, ela estraga o seu dia, você se arrepia todinho. Eu passei por um cara ontem, ele é até menor que eu, um cara pequeno e tudo, mas só de eu ver aquele cara, estragou meu dia. Estragou meu dia. Eu fiquei o dia pensando só o jeito que ele me olhou com um olhar de maldade, com um olhar de inveja, de perseguição, como quem diz, eu vou me vingar. Uma pessoa que, entendeu, só quero ajudar, nunca fiz nada, só conheço de vista aqui do bairro. Mas é a pessoa que, ao ver ele, eu me arrepio. Olha, tem gente que é pior do que uma serpente, porque a serpente ela dá um bote ali e tudo. E tem gente que dá vários botes, joga bomba atômica em cima dos outros e uma série de coisas. Então, quer dizer, tem gente que é muito falsa demais. Só de você ver aquela pessoa estraga o seu dia. Você fica totalmente desequilibrado. Só ao ver aquela pessoa para você ver o poder do veneno que ela carrega com ela, para você ver. E tem gente que você não deve confiar, gente. Tem gente que é um peso na sua vida, tem gente que só de você olhar para ela você fica traumatizada. Gente ruim, do espírito maligno. Tem gente que ao passar por uma de frente a um cemitério se benze, de frente a um cruzamento se benze, mas o certo é você se benzer mesmo quando você passar por frente de gente ruim, do olhar ruim, maligno. Tem gente que olha com um olhar de desprezo, de arrogância, de inveja, de perseguição. Tem gente, pessoas que é um horror. Só de você olhar para aquela pessoa, você já fica todo despraneado. Então, assim, eu tenho muita gente que me inveja, vizinho meu aqui, que é demais, olha com olhar torcido. E sendo que eu sou uma pessoa franca, uma pessoa serena, uma pessoa de um bom sorriso, uma pessoa firme, só quero ajudar, falo com todos, mas eu sei o tamanho da falsidade de todos. E aqui na cidade, em todo lugar por onde eu passei, tem gente que não tem empatia pela pessoa de jeito nenhum, que é gente das trevas mesmo. Você tem que sair todo dia de casa e se benzer, fazer uma oração para Deus antes de sair de casa, porque tem gente que não vale a pena você nem olhar para ela. Tem gente que é pior do que uma serpente venenosa. Olha, tem gente, que eu falando sobre gente aqui, mas gente adulta já, entendeu? Gente que é canalha, irresponsável, que é egoísta, tem pessoas que é maligna mesmo, de verdade, que é um demônio na terra, que é o próprio demônio, o próprio capeta. Não tem o demônio caído que fala que estão tudo na terra e tá mesmo. Tem gente que é um espírito caído que reencarnou em demônio. Tem gente que só você olhar para ele você fica triste. Só de você olhar para aquela pessoa, você fica triste, depressivo, sem saber nem o que aconteceu, entendeu? Você, entendeu? Fica ali, entendeu? Sério ali e tal, entendeu? Ave Maria, tem gente que você enche até os olhos de lágrimas só de olhar para ela, o tanto que ela é ruim, entendeu? Então tem gente que consegue estragar o sorriso do outro e estragar o dia do outro, de tão antipática que ela é, e pessoas que, entendeu, fingem ser seu amigo, que a grande maioria são falsas, que você tem que se benzer, você tem que contar na ponta do dedo os amigos que você tem, que são todos querendo lhe prejudicar, entendeu? Não suporta ver você com um automóvel novo, um motorzinho novo, uma casa bonita, entendeu? Que eles querem ver você lascado, arrebentado, entendeu? Se eles andam num motor pior do que o seu, eles vê você com motor novo como uma ameaça para ele. Tem gente que vê a prosperação do outro como uma ameaça para ele. Não pode ver o outro fazendo uma reforma, uma pintura na casa, que vê aquilo ali como uma ameaça, entendeu? Então na palavra já está dizendo como é que funciona a inveja. É o outro ter e querer que o outro não tenha, só ele ter. Assim que funciona a inveja. Gente que é, entendeu? Gente do mal, gente. Você não pode confiar em ninguém, entendeu? Eu vejo na minha expectativa, assim, na minha percepção de coisas, como que 90 e poucos por cento das pessoas, elas são falsas, egoístas, elas são, entendeu? Gente boa são poucas. Boas não, gente que bom é Deus. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Gente que você precisa se libertar dela. Gente que você tem que dobar rua, esquina, entendeu? Não é nem porque ela é maior do que você, vai lhe dar porrada, nada disso, não é porque você não vai com a cara dela. Você tem que se libertar a firmeza de gente assim. Tem gente, que você tem que se benzer todo dia e toda hora que passar por ela, dobrar a esquina, só porque o espírito dela é de trevas e o seu é de luz, e não se bate a luz com as trevas. Então tem gente que você tem que se libertar, passar longe, se benzer toda vez que vê. Firmeza.